Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos estudar o Vem e Segue-me, os capítulos de Gênesis 5 e Moisés 6. Nós podemos fazer algumas perguntas, o que nós podemos aprender juntos hoje com essa lição. O que é um vidente? Um vidente é maior que um profeta? Existiu o pecado original de Adão e Eva? O que é nascer de novo? Adão, ele foi batizado? Adão tinha o sacerdócio? Veja isso e muito mais neste vídeo. Olá, hoje nós vamos estudar então o capítulo de Moisés, número 6, que é a designação dessa semana do Vem e Segue. E eu gostaria só de lembrar e enfatizar de que o que eu vou estar compartilhando no meu estudo pessoal do Vem e Segue-me são apenas alternativas de visões. E eu garanto que talvez no seu estudo pessoal também você vai identificar princípios e doutrinas que talvez eu não vou abordar nessa lição. Então eu espero que isso possa ajudá-lo ou ajudá-la no seu estudo pessoal, ok? Então nós vamos começar lembrando que Adão, nós falamos isso no vídeo anterior, ou aprendemos isso na aula anterior, e Adão então nós podemos conhecer que ele tinha uma geração. Ele teve na verdade vários filhos e filhas, embora só é citado o nome de Caim e Abel pelo episódio que aconteceu. Olhando esse gráfico, nós vamos ver que Adão ele gerou o seu filho, na verdade, Sete, depois de 130 anos. E nós podemos ver aqui que Abel tinha sido escolhido para tomar sobre si as responsabilidades do sacerdócio das gerações seguintes. Por causa que Caim matou ele foi assassinado, então Sete, que nasceu 130 anos depois da queda de Adão e Eva, foi selecionado para essa responsabilidade sagrada do sacerdócio. Ele foi ordenado quando tinha, na verdade, 69 anos, viveu num total de 912 anos. Então, vamos lembrar que na aula passada nós falamos um pouco do cálculo de Kolob, que ninguém iria viver mais do que um dia, ou que para o Senhor representa 1000 anos. E nós, na verdade, sabemos que Matusalém, que era filho de Enoque, ele foi o que viveu mais tempo. Então, na verdade, Sete viveu 912 anos. E as escrituras falam de Sete como um homem perfeito, à semelhança do seu pai. E é interessante, lá na seção número 107, 43, lendo lá, diz que a única diferença ou distinção entre Sete e o seu pai Adão era a idade. E então eles tinham o mesmo caráter, a mesma retidão. É algo que nós podemos aprender também e colocar em prática na nossa vida, como pais, filhos e filhas, e que nós possamos ser como nós falamos também. Esse é o processo da expiação, de nos tornar um com Deus, e a família pode ser um também. Talvez a única diferença ou distinção na família deve ser a idade, mas a visão, os propósitos e os objetivos devem ser um só. Uma pergunta que nós podemos fazer é: Adão ele possuía o sacerdócio? Ele recebeu o sacerdócio ou não? Na verdade, Adão ele recebeu o sacerdócio desde a fundação do mundo, antes até da fundação do mundo. Vamos entender só alguns aspectos do sacerdócio. Vamos imaginar esse círculo amarelo, ele é o poder do sacerdócio. Muitas pessoas às vezes imaginam ou ensinam de maneira equivocada que o poder do sacerdócio é o maior ou menor. Então, o que nós precisamos entender é que
que o poder do sacerdócio é um só. Ele não pode ser dividido. Então esse é o poder de Deus. O que é o poder do sacerdócio? É o poder que Deus dá aos homens para eles agirem em nome, legalmente, com autoridade, em nome de Deus, para fazer as coisas de suas responsabilidades. O que muda nesse sacerdócio, ou seja, o sacerdócio é um só. Tanto o jovem diácono quanto o sumo sacerdote têm o mesmo sacerdócio. Ele é um só, é como esse simbolismo desse círculo amarelo. O que difere, na verdade, são os ofícios. Então nós aprendemos que tem o ofício de diácono e mestre, nós aprendemos que tem o ofício de sacerdote e bispo, que pertence ao sacerdócio arônico. Nós aprendemos também que tem o ofício de élder e sumo sacerdote. Nós aprendemos também que tem o ofício de patriarca e selador do templo, que também é um ofício do sacerdócio. E também tem o ofício de 70 e o ofício de apóstolo. Então, todos esses homens que têm esses ofícios têm o mesmo poder e autoridade, ou seja, o sacerdócio ele é um só. O que difere é os ofícios, e os ofícios eles são limitados, né? Então, de que maneira? Que o diácono ele não pode fazer o que o mestre faz, ou o que o sacerdote faz, mas o sacerdote ele pode fazer o que o mestre e o diácono faz. Então, o ofício ele rege a esfera de ação do homem que possui o sacerdócio. Mas o poder de Deus é o mesmo, o sacerdócio é o mesmo. Então, nós podemos ver que, na verdade, o sacerdócio não tem princípio de dias nem fim de anos. Desde a época de Adão e Eva, o sacerdócio, o evangelho e as ordenanças já existiam, tal como os conhecemos hoje, como eu descrevi aqui. E o profeta José Smith ensinou: o sacerdócio foi dado primeiramente a Adão. A ele se deu a primeira presidência, e teve as suas chaves de geração em geração, e recebeu-a na criação antes de ser formado o mundo. Então Adão recebeu o sacerdócio. Então lá no versículo número 7 de Moisés 6 diz: ora, esse mesmo sacerdócio que existia no princípio existirá também no fim do mundo. Então é o mesmo sacerdócio desde o início, Adão, até os dias de hoje e até o fim do mundo. Uma outra coisa que nós podemos aprender também aqui é Moisés 6, lá no versículo 29, ele diz o seguinte: portanto, eles juraram falsamente e por seus próprios juramentos trouxeram a morte sobre si. E o inferno preparei eu para eles, caso não se arrependam. O que o Senhor quis dizer então com essa frase? Um inferno eu preparei eu. Quer dizer, o Senhor preparou o inferno. O que o Senhor quer dizer com isso, ou o que ele ensinou? Nós temos uma escritura na Bíblia que vai explicar claramente o que é esse inferno, né? O que nós conhecemos hoje como o mundo espiritual, dividido o paraíso com a prisão. E há um abismo, né? E não tem como se passar de um lado para o outro. E tem uma escritura que ensina isso de uma forma clara, que é conhecida como a parábola do rico e o Lázaro. É interessante notar que essa parábola foi a primeira parábola, ou a única parábola, que Jesus Cristo deu nome a um personagem. Então, lendo as outras parábolas, não tem o nome da pessoa. Mas esse foi a única parábola que o Senhor contou e deu o nome ao personagem. E lá no versículo 19 de Lucas, então 16, diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o lado do paraíso, né? E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele estava do lado da prisão espiritual. E ele viu lá do outro lado Abraão e viu Lázaro. E aí então ele disse o seguinte, no 24. E ele chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado pelas chamas, nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. É claro aqui que nós temos que entender que Abraão, ele não está querendo dizer que só pelo fato dele, esse homem, ele era rico, porque ele foi rico na terra, então lá ele vai ter que sofrer no mundo espiritual. Não é isso. É que ele era rico só para ele. Ele não usou os bens dele também para fazer o bem, ajudar o próximo e assim por diante. Então é isso que o Abraão está dizendo para ele. No 26 ele diz: E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, que é esse abismo no meio, né? Onde separa o paraíso da prisão. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então aí o rico falou assim: Olha, já que eu estou aqui desse lado, então, por favor, manda alguém ir lá na casa do meu pai avisar a minha família, para que eles não venham para o mesmo lugar, né? No 28 ele diz: Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui é uma grande lição, né? Às vezes nós gostaríamos, né, que alguém viesse lá do outro lado do véu e nos falar algumas coisas, dizer como é, como não é, se nós estamos no caminho certo ou não, mas aqui é uma lição. Todos nós temos que ganhar a visão e um testemunho de que nós temos um profeta, nós temos que receber a revelação e buscar aplicar da melhor maneira possível. Por isso que Abraão falou: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E ele então insistiu, falou: Mas se alguém aparecer lá, eles vão acreditar, eles vão se arrepender, né? Mas Abraão disse o seguinte: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, mesmo que alguém que já morreu ressuscitasse e aparecesse, porque nós aprendemos a doutrina da fé, ela é algo que não é um milagre que faz crescer a fé, mas o milagre é o resultado da fé das pessoas. Então, muitas pessoas às vezes querem um milagre para agora eu vou exercer fé. Isso não está alinhado com a doutrina de Cristo. Então, na verdade, o milagre é o resultado do exercício da fé de cada pessoa. E aí nós vamos lá no versículo 31 de Moisés 6. Nós vamos ver aqui Enoque, imagine, como nós falamos na aula anterior, Caim, ele se casou e ele teve um filho chamado Enoque, que também fundou uma cidade e deu o nome dele. Mas não é esse mesmo Enoque. Esse Enoque que nós estamos vendo aqui é o Enoque da cidade de Sião, onde foi arrebatado aos céus, né? Então não é o filho de Caim esse Enoque aqui, ok? Só para lembrar. No versículo 31 até o 33 diz: E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino,
e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? Então esse foi o momento onde o Enoque estava sendo chamado para pregar para o povo e ele se achou inadequado, sem a capacidade suficiente para fazer esse trabalho. E nós vemos alguns exemplos, né? E não foi só Enoque, né? Enoque não foi o único profeta que se sentiu incapaz. Moisés também, lá em Êxodo 4, Jeremias, né? Lá em Jeremias 1. E o Elder James de Fausto disse: quando era membro do Coro dos Doze, ele ensinou: a maioria de nós que somos chamados para cargos de liderança na igreja sente-se incapaz por causa da inexperiência, falta de habilidade ou por termos poucos estudos. E é natural, né? Cada um de nós, eu, assim como cada membro da igreja, quando é chamado para ocupar um cargo, e é normal às vezes nós acharmos que falam, nossa, mas eu acho que tem tantas pessoas mais capazes do que eu, né? Mas vamos lembrar que é você que está sendo chamado, foi por inspiração e assim esperamos que seja, né? E que nós possamos apenas, como o Enoque, não é errado talvez nós nos considerarmos como ele disse para o Senhor, eu acho, como ele disse aqui, mas o interessante é que ele falou, eu sou apenas um menino, mas aqui dá-se a entender que ele era um garoto, mas ele tinha, quando ele foi chamado aqui, ele tinha na verdade 65 anos. Então imagine, com 65 anos ele se achou um menino, né, comparado a Deus, ele era um menino no conhecimento. No 32 ele diz, o Senhor disse a Enoque, vai, faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. E aí então o Senhor disse para ele, diz a este povo, decide este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. Essa era a mensagem que ele tinha que ir lá e ensinar as pessoas, olha, agora é o momento, como diz lá em Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então agora é o momento, né? É por isso que é importante, eu venho falando às vezes nos finais dos nossos vídeos aqui, mas eu gostaria que vocês pudessem, se possível, aqueles que não se inscreveram no canal Rami Oficina, por favor, se inscrevam, façam os seus comentários e o mais importante, né, acione o sininho para que eu possa ver que realmente tem pessoas interessadas nesses vídeos e que eu possa continuar, né, para poder auxiliar e contribuir compartilhando esses meus estudos, né. E uma coisa importante sobre isso que nós estamos falando, e às vezes nos acharmos incapazes, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: Deus não começa perguntando sobre nossa capacidade, mas apenas sobre a nossa disponibilidade. E se então provarmos nossa confiabilidade, Ele aumentará a nossa capacidade. Eu, pelo menos, já tive alguns chamados na igreja e não existe curso nenhum de preparação para se tornar um líder na igreja e tudo mais. Existem os manuais, existem algumas instruções e tudo, mas nós somos chamados às vezes, sem ter experiência nenhuma. Mas essa é a beleza do Evangelho, né? E, mais uma vez, essa é a igreja de Jesus Cristo. É onde, se nós, né, nos mostrarmos que estamos dispostos a servir e realmente fazer o melhor dentro da nossa capacidade, a capacidade de cada um, na verdade isso vai se transformar em confiança para o Senhor. E vamos lembrar que o Senhor vai nos fortalecer, vai nos capacitar para podermos cumprir com essas responsabilidades. Lá no versículo 35 e 36, o Senhor fala para Enoque, para ele ungir os olhos e lavar. Unge teus olhos com barro e lava-os, e tu verás. Enoque era cego, espiritualmente, ao nível que o Senhor queria prepará-lo ou queria deixá-lo a um nível superior, era. Por isso que o Senhor falou para ele, olha, lava. E o que seria lavar espiritualmente, né? Talvez não basta apenas a gente sujar o olho, lavar e é bom, agora eu vou ver coisas que eu nunca vi.
Claro que Enoque teve que fazer a parte dele, né? Buscar conhecimento, revelação, estudar e fazer a parte dele, né? Para que o Senhor pudesse revelar. E ele viu os espíritos que Deus havia criado e também viu coisas que não eram visíveis ao olho natural. Daí em diante espalhou-se por toda a terra a expressão, um vidente. O Senhor levantou para o seu povo. Se nós formos ver lá em Mosias, capítulo 8, versículo 15, diz que um vidente é maior que um profeta. Então, como que nós vamos entender isso, né? Então, hoje, nós apoiamos apenas 15 homens na igreja, a primeira presidência, o Coro dos 12, como profetas, videntes e reveladores. Então, nós vamos entender melhor, lendo o que o elder Orson White explicou. Ele disse assim o papel do vidente. Um vidente é maior que um profeta. Uma pessoa pode ser profeta sem ser vidente. Por quê? O papel do profeta é, na verdade, profetizar. Então, um pai e uma mãe podem profetizar no seu lar, dentro da esfera de ação que ele tem como responsabilidade. Um líder na igreja que tem chaves e preside, como bispo, presidente de estaca, de missão, do templo, ele também tem esse espírito de profecia, mas dentro da esfera de ação dele. Não é esse profeta que seria um único homem com essa autoridade para representar Deus para o mundo todo, como é o caso do presidente Nelson hoje. E diz, uma pessoa pode ser profeta sem ser vidente, mas o vidente é essencialmente um profeta. Se por profeta se entende apenas um porta-voz, mas igualmente um pré-anunciador de eventos futuros. O profeta Joseph Smith foi tanto profeta como vidente. Vidente é aquele que vê, mas não no sentido da visão natural. O dom da vidência é uma investidura sobrenatural. Joseph foi grande como Moisés, e Moisés aquele que viu Deus face a face. Para que nós possamos entender, e eu gostaria de, inclusive, convidá-los a estudar no guia de estudo a palavra profeta, a palavra vidente e a palavra revelador. Vai ter várias escrituras lá, para que nós possamos entender mesmo o papel de cada um. Por isso que só esses 15 homens são apoiados como profetas, videntes e reveladores. E com essa compreensão ampliada, quando nós erguermos a mão para apoiar os profetas, videntes e reveladores, nós vamos ter o entendimento melhor naquele momento que estivermos apoiando, porque já sabemos exatamente profeta, vidente e revelador, o que significa mesmo. Encerrando essa primeira parte dessa aula, no versículo 53 até o versículo 55, diz o seguinte: E nosso pai Adão falou ao Senhor e disse, por que é que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? E o Senhor disse a Adão, eis que te perdoei tua transgressão no jardim do Éden. Então aqui nós aprendemos que por isso que a segunda regra de fé diz, e nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, sobre a queda de Adão e a diferença do pecado e transgressão. E a segunda regra de fé diz, cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Mesmo porque agora nós vemos aqui que o Senhor já perdoou a transgressão de Adão. Ele se colocou numa posição, ele fez lá no Jardim do Éden, o Senhor disse, se você fizer um convênio comigo, você vai poder voltar à presença de Deus. E ele fez, Eva também fez, e eles foram expulsos. E nesse processo, que é o processo do arrependimento, eles cumpriram, eles se arrependeram, fizeram a parte deles. E nesse momento o Senhor estava revelando a ele que a sua transgressão lá no Jardim do Éden estava perdoada. Aí no 54 diz, aí se começou a dizer entre o povo que o Filho de Deus expiara o pecado original. Na verdade, existiu o pecado original? O pecado original seria talvez porque o primeiro homem e a primeira mulher na terra, na face da terra,
eles violaram uma lei que foi proibida, que era comer do fruto. Então, é original, né? Porque foi a primeira vez, foram os primeiros que fizeram isso. Então, nós hoje conhecemos como pecado original exatamente porque Adão e Eva foram os primeiros a viverem na terra e foram os primeiros a transgredir uma lei. Então, é o pecado original. Mas, não no sentido de que talvez muitas pessoas ensinam de que o pecado original, as crianças nascem com o pecado original de Adão e Eva. Isso não é verdade. Tanto que no versículo 53 diz, o Senhor diz para Adão, olha, já perdoei a transgressão. Então as crianças não nascem com o pecado original. Vamos entender aqui o que o Senhor fala. De modo que os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, desde Adão, mesmo agora. Os pais atuais com seus filhos, quando o filho erra, não vai cair sobre a cabeça do pai, ou vice-versa. Pois estes são limpos desde a fundação do mundo. E o Senhor falou a Adão, dizendo, visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração, e eles provam o amargo para saber apreciar o bom. Então, quando o Senhor diz aqui que eles são concebidos em pecado, na verdade, o Elder Bruce R. McConkie, ele explicou que esse concebido em pecado, o que o Senhor quer dizer que nós, quando nascemos, nossos filhos nascem, eles nascem num mundo em pecado. Mas as crianças, quando nascem, não têm pecado, né? Então, mas elas nascem no mundo em pecado. Então, por isso que diz, quando elas são concebidos em pecado. Então, porque eles nascem no mundo em pecado. Ok? Eu queria fazer um teste rápido aqui para encerrar, de lançar, na verdade, 5 perguntas. Vamos ver como é que está o nosso entendimento. Se você responderia verdadeiro ou falso. Então, lembrar que a Eva foi a primeira, né, a transgredir a lei. Então, vamos ver as perguntas aqui. A primeira pergunta é, as crianças nascem inocentes em um mundo decaído? Crianças precisam de arrependimento e serem batizadas? Crianças começam a pecar com 8 anos de idade? Sem a expiação, as crianças estariam condenadas? Crianças que morrem são salvas no reino celestial? O que você responderia? O que é verdadeiro e o que é falso? Nessas perguntas. Então vamos ver a primeira. Crianças nascem inocentes em um mundo decaído? Se você responder verdadeiro, está correto, é verdadeiro. Porque as crianças nascem no mundo em pecado, né? Como nós falamos aqui, exatamente no versículo 55, que elas são concebidas em pecados, ou nascem no mundo decaído ou em pecado. A segunda, crianças precisam de arrependimento e serem batizadas? Se você respondeu que é falso, está certo. É falso, as crianças não precisam de arrependimento e nem de batismo. E mesmo porque nós, na verdade, sabemos, Moroni 8 explica claramente isso, que os homens que batizam as crianças, eles estão negando o ato da expiação de Cristo. Eles estão dizendo que a expiação não tem o poder para salvar as crianças. E na verdade, quando uma criança morre, ela já está salva no reino celestial. E talvez para alguns pais e até mães que perguntam, bom, e aqueles pais que perderam crianças, que morreram, que nasceu, viveu um pouco e morreu, o que vai acontecer? Eles vão continuar com os pais vão continuar a cuidar deles, acabar de criar eles, né? Então vamos lembrar que tem alguns aspectos aqui. O primeiro aspecto que as pessoas às vezes pensam, que uma criança, se ela morre como criança, né? Então quando a gente morre, o nosso corpo é enterrado e o nosso espírito vai para o mundo espiritual. Vamos lembrar que o corpo na terra, ele não cresce. Ao contrário, ele se desfaz. Então quando uma criança morre, quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar com aquele corpo que foi enterrado, ou seja,
ela vai ressuscitar como criança, com corpo de criança. E a promessa para as mães é que as mães que perderam essas crianças pequenas, elas vão cuidar ou vão terminar ou continuar a cuidando dos seus filhos que partiram muito cedo, né? Até que ele chegue à sua estatura que é necessária. Outra pergunta: crianças começam a pecar com 8 anos de idade? Sendo que na igreja nós batizamos crianças apenas com 8 anos, alguns falam, bom, então ela só começa a pecar aos 8 anos. Se você respondeu que é falso, está correto. É falso. Não há necessidade de se, como diz aqui no versículo 55, eles provam o amargo para saber apreciar o bom. Então não é necessário cometer pecado para aprendermos quais são as consequências. Muitas vezes por isso que os pais têm que ensinar os filhos, até para evitar um monte de equívocos e erros. Então não quer dizer que eles pecam só porque completaram 8 anos. A quarta pergunta: sem a expiação as crianças estariam condenadas? Se você respondeu verdadeiro, é verdadeiro. Então, se não houvesse expiação, o ato da expiação de Cristo, ninguém iria ser salvo, mesmo as crianças não iriam ser salvas. Por isso que é garantido que as crianças, quando morrem, já estão salvas ou exaltadas no reino celestial, por causa da expiação. E a última pergunta: crianças que morrem são salvas no reino celestial? Se você respondeu que é verdadeiro, é isso aí, nós já falamos. As crianças que morrem já estão salvas no reino celestial. Cabe apenas os pais serem fiéis e buscarem chegar no reino celestial para poder viver em família novamente com essas crianças que já estão lá no reino celestial. Então, eu espero que nós possamos ter aprendido algumas coisas em relação a primeira, como nós falamos, é verdadeiro, a segunda é falso, a terceira é falso, a quarta é verdadeiro e a quinta é verdadeiro. Então, encerrando, daqui a 2, 3 dias já vai estar à disposição o vídeo da segunda parte dessa aula. Eu espero que vocês possam ter gostado e até o próximo vídeo.